Olá, eu sou Jaina Maís da Silva Souza. Meu projeto consiste na avaliação de diferentes genótipos de gramíneas tropicais no Cerrado Piauiense, quanto às suas características agronômicas. O orientador do meu projeto é o professor Daniel Biagiotti. O Mato Piba é a região que se encontra na área do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que compreende a nova fronteira agrícola do Brasil. O bioma presente nessa região é o Cerrado, onde a pecuária é de grande importância econômica para o agronegócio brasileiro e está em plena expansão. Quando as pastagens são bem manejadas, seu valor nutritivo é máximo. A grande maioria das pastagens encontra-se com algum estado de degradação. Assim, faz necessário conhecer a espécie forrageira para explorar o seu potencial máximo. Mas para que isso aconteça, é necessário conhecer suas características morfológicas, estruturais e de produção, e também informar as alterações morfofisiológicas influenciadas pelo estresse, principalmente em relação na produção de forragem ao efeito climático, que são diversos na região. Conhecer as características agronômicas das cultivares de gramíneas tropicais no Cerrado Piauiense, que está em plena expansão. O experimento foi desenvolvido no campo agrohistológico da Universidade Federal do Piauí, campus Professora Sinobelina Elvas, no município de Bom Jesus, onde foram analisadas as características agronômicas dos genótipos, utilizando um delineamento em blocos casualizados em parcela subdividida no tempo, com 4 repetições, utilizando 6 genótipos de gramíneas forrageiras tropicais, sendo elas Braquiária brisanta, que tem como capim marandu e o capim charaés, o pânico máximo, que tem o capim maçai e o capim paredão, e o Andropogo gaianus, que tem o capim planaltina e o capim tupã. As variáveis analisadas foram o número de folhas por perfilho, o número total de perfilho, a altura do dossel e a altura da planta. A interceptação luminosa e o índice de área foliar, eles foram determinados através do septômetro. Os dados coletados, eles foram submetidos à análise de variância. Para as análises realizadas, foi utilizando o teste de Scott-Knott, por se tratar de um agrupamento de genótipos. Todas as análises foram feitas com nível de significância a 5% por meio do software SysVar na versão 5.3, que teve como resultado: na tabela 1, para as características agronômicas, houve interação entre os genótipos e anos de avaliação para o número de perfilhos, número de folhas e a altura da planta. Observou o menor valor de interceptação luminosa para o Andropogo gaianus, genótipo tupã, em relação aos demais capins. O segundo ano de produção apresentou maiores médias para a interceptação luminosa dos genótipos, provavelmente devido aos fatores climáticos, como a radiação solar. Observou maior número de folhas por perfilho para os capins charaés e tupã no primeiro ano, enquanto que constatou maior número de folhas para o genótipo marandu para o segundo ano. Na altura do dossel, verificou-se que o Braquiária brisanta do genótipo marandu apresentou menor valor em relação aos demais capins. Na tabela 2, para a produção de matéria verde forragem total, observou que os genótipos paredão e tupã apresentaram maior produção, onde isso pode ser explicado por suas características de crescimento e podendo estar associado ao clima ou solo, assim apresentando maior acúmulo de massa em relação aos demais, onde o capim andropogo pode atingir 3 metros de altura. Houve interação entre o ano e os genótipos para a relação folha-colmo. No primeiro ano, o genótipo planaltina apresentou maior relação folha-colmo, enquanto os demais não se diferenciaram estatisticamente. Concluímos que os genótipos paredão apresentou melhores resultados de crescimento, produção de massa de forragem entre os anos de avaliação. Agradecemos ao PIBIC e ao CNPq pelo fomento da bolsa, à Universidade Federal Piauí, o Núcleo de Estudo em Forragicultura e o curso de Zootecnia.